Santa Catarina tem tido um papel importantíssimo no desenvolvimento político, económico, social e cultural de Cabo Verde. Desde antes da independência, Cabo Verde desempenhou um papel importante na emancipação do povo de Cabo Verde. Mas antes, nas diferentes revoltas que aconteceram aqui em Santa Catarina, que adubaram o processo libertador de Cabo Verde. Houve momentos em que o reino quis transferir a cidade da Praia para São Vicente. E foi a elite santa catarinense que impôs que a cidade devia manter-se na Ilha de Santiago. Mas depois, este município, através das diferentes revoltas, a revolta de 1822, a revolta de Ribeirão Manuel em 1910, e vejam que essas revoltas são realizadas em momentos marcantes da vida do então Império ou do mundo. 1822 foi a altura da independência do Brasil, e na altura a elite cabo-verdiana quis emancipar-se do reino e aliar-se ao Brasil. E é por isso que o Acordo da Independência do Brasil, assinado com o rei de Portugal, diz que o novo reino, o novo império brasileiro, renunciava à anexação de outras partes do reino português, precisamente por causa da reivindicação da elite cabo-verdiana em emancipar-se de Portugal para ligar-se ao Brasil. Mas também, em 1910, a revolta de Ribeirão Manuel é no momento da proclamação da República, em que Portugal passa da monarquia para a República, e que, nesse contexto, a população de Santa Catarina, particularmente de Ribeirão Manuel, quis combater as injustiças, combater os abusos. E aqui também está uma outra marca de Santa Catarina: a luta permanente pela liberdade, pela não subjugação, pela dignidade e pela igualdade perante a lei. Um marco também importante. Durante a luta de libertação, a maior parte dos presos políticos são de Santa Catarina. Lutaram na clandestinidade pela independência. Mas, ainda antes da independência, Santa Catarina recebe, por causa da reivindicação dos jovens estudantes de Santa Catarina, alguns importunados pela PIDE, Cabo Verde recebe a primeira secção do Liceu Adriano Moreira, aberta aqui na cidade em 1972. E Santa Catarina sempre desempenhou um papel cultural também muito importante e, sobretudo, as mulheres e os homens de Santa Catarina sempre investiram na educação. É importante sublinhar isso. O sacrifício, sobretudo das mulheres de Santa Catarina, para investirem
na educação dos seus filhos. E é por isso que, com a independência, os quadros que se destacam a nível nacional da Ilha de Santiago são essencialmente de Santa Catarina. O primeiro presidente da República da democracia é de Santa Catarina, não é? O primeiro-ministro da Segunda República é descendente de Santa Catarinenses. Então, Santa Catarina tem um peso importante que é preciso reconhecer, e é responsabilidade dos atuais autarcas, dos atuais responsáveis das diferentes instituições locais, salvaguardar essa participação grande de Santa Catarina no contexto nacional. Mas também Santa Catarina foi um centro comercial importante, enquanto um ponto de cruzamento entre todos os diferentes municípios do país. Perdeu muito com a transição da economia agrária, as secas, a economia agrária entrou em crise e houve muitas perdas para Santa Catarina. Mas a criação deste liceu acaba por ser um momento importante de redinamização da vida intelectual e cultural de Santa Catarina. Hoje temos a Universidade de Santiago, cuja sede também, e aqui em Santa Catarina temos mais um liceu, o Liceu Napoleão Fernandes, e portanto, como o maior liceu do país, carregando o nome de Amílcar Cabral, este liceu tem uma enorme responsabilidade enquanto polo de criação intelectual deste município e de Santiago Norte. Vejam que este liceu albergou na sua criação, porque é o primeiro liceu de Cabo Verde pós-independência. O primeiro liceu de Cabo Verde pós-independência é este liceu em Santa Catarina. É claro, como disse o professor Silvio de Oliveira, não foi criado ab início como liceu. Era a escola de formação de professores da Guiné e de Cabo Verde. Portanto, aqui devia ser o centro de formação de professores para os dois estados na altura sob o signo da unidade. E mais tarde, claro, com o rompimento da unidade Guiné-Cabo Verde em 1980, este liceu passa a funcionar apenas como património de Cabo Verde, num primeiro momento como escola preparatória e depois, em 1985, como Liceu de Santa Catarina. Santa Catarina é caracterizada, pois, pelo seu pioneirismo em muitos domínios da vida política, económica e social do país. Estou convosco que eu, desde 2000, quando fui eleito presidente da Câmara de Santa Catarina, vim a este liceu várias vezes. Mas depois, como primeiro-ministro, também, nos meus 3 mandatos, quase sempre passava por este liceu. E devo também apresentar o meu testemunho do crescimento deste liceu. Este liceu cresceu fisicamente, cresceu intelectualmente, e vejam todas os professores, os quadros que este liceu
tem formado. E eu, como Presidente da República, vim cá pela primeira vez a convite dos alunos que iam concluir o 12º. Foram convidar-me, se não me falha a memória, no ano letivo 22-23, para ser o padrinho dos finalistas. E então, quando foram convidar-me, eu disse, bom, o padrinho não é só para pagar IAS, para ajudar a pagar algumas despesas da formação, mas eu gostaria que fôssemos, que trabalhássemos de forma diferente. E foi aí que a direção da escola apresentou o projeto da sala de música. E, nessa altura, é claro que o presidente não tem orçamento para financiar diretamente, mas pode mobilizar parceiros. E mobilizamos, então, a Fundação Calouste Gulbenkian, que financiou os equipamentos que estão na sala de música. Mas antes, também tinha vindo, não me lembro já quem era o diretor, propôs-me que trabalhássemos para recuperar este espaço que estava completamente degradado. Também, na altura, eu era primeiro-ministro. Primeiro-ministro pode dar... Como é que eu diria? Bom, o primeiro-ministro não tem saco azul, mas ele pode falar com a ministra das Finanças. É isso que eu quis dizer. O primeiro-ministro pode falar com a ministra das Finanças e rapidamente mobilizamos parcerias e recursos para reabilitar este espaço e também para o Centro Amílcar Cabral e para o busto de Amílcar Cabral. Se este liceu tem sido um liceu pioneiro, hoje, nos 40 anos, eu quero deixar-vos um desafio. É claro que nós estamos na era da informação. Tem havido um avanço enorme das tecnologias informacionais e agora a inteligência artificial. É importante não ficarmos para trás, não é? Geralmente as coisas chegam a Cabo Verde 10, 15, 20 anos depois. Neste mundo de hoje, temos de acelerar o passo. Não podemos ficar atrás. É claro que não há só vantagens nas redes sociais, por exemplo. As redes sociais estão a desestruturar a esfera pública. As redes sociais estão a criar barreiras na comunicação, porque nós temos as redes sociais estão a criar guetos, porque nós estamos no Facebook, temos o nosso grupo de amigos, interagimos todos os dias com o mesmo grupo, com as mesmas pessoas, deixamos de conviver com os vizinhos, com os amigos, com os colegas da escola, para comunicarmos apenas com aqueles que nós temos na rede social. E estamos a isolar-nos, porque estamos a fechar-nos em casa para falar virtualmente com aqueles que não sentimos e não vimos. E é uma comunicação muitas vezes baseada num grande fingimento. As pessoas muito tristes em casa, sozinhas, isoladas, vão fazer um selfie para sorrir, estou aqui muito feliz. E são esses problemas que nós estamos a criar. E as redes sociais dificultam o debate de ideias, dificultam a obtenção da sabedoria, porque a sabedoria exige muito de nós. A sabedoria vem com o tempo, muitas leituras,
muitos debates, muitas discussões. E o que é que nós temos na rede social? A espuma de todos os dias, o curto-prazismo, a imediaticidade das coisas. Mas também as redes sociais têm o seu lado positivo, porque nós podemos recolher informações, poderemos ter auxiliares para debates, poderemos saber o que é que se está a passar no mundo. Agora, temos de ser formados, temos de ter capacidade de gerir essas informações. Portanto, a literacia, neste caso, é fundamental. Eu ainda vejo pessoas que, através de perfis falsos, são enganadas para obterem dinheiro, para obterem recursos. Então temos é que, efetivamente, reforçar a literacia das tecnologias de informação para podermos saber manusear esses instrumentos. Mas temos a inteligência artificial. Há dias, como disse o Sr. Secretário de Estado, fizemos uma conferência sobre inteligência artificial na cidade da Praia. E um dos temas era sobre o avanço das tecnologias informacionais e da inteligência artificial e os seus impactos nas nossas vidas. E vejam que o mestre de cerimónias, aqui temos dois, não é? O mestre de cerimónia naquela conferência foi a inteligência artificial. Portanto, foi um senhor que foi criado virtualmente, que apresentou a cerimónia e orientou todo o debate. Portanto, mas o chat GPT já faz textos, já faz discursos, não é? A inteligência artificial já faz teses de mestrado, já faz teses de doutoramento. Qual é o impacto de tudo isto nas universidades? Qual é o impacto de tudo isto nos liceus? Qual é o impacto de tudo isto na avaliação? Mas também nesse dia nós discutimos as tecnologias de informação quânticas, que é uma nova ferramenta que está a ser desenvolvida, que vai acelerar o processo, o processamento de informação e os resultados. Até agora, o que a inteligência artificial faz é o seguinte: ele pode elaborar uma sentença no lugar do juiz, pode escrever um artigo para o jornal, pode elaborar um discurso para o ministro, não é? Pode fazer um parecer sobre uma determinada questão. Tudo isto vai ter um impacto muito forte na vida das pessoas. Então, o que eu queria dizer-vos é que, enquanto liceu, apresentaram aqui o Sr. Professor um conjunto de ideias sobre medidas que devem ser aceleradas. Estou de acordo que, com um plano, pode-se mobilizar mais parcerias. Enquanto Presidente da República, estou disponível a mobilizar mais parcerias para fazermos o quê? Para avançarmos em vários domínios das tecnologias, não é? Vocês ainda estão a falar nos retroprojetores, não é? Mas pronto, daqui a pouco tempo já os retroprojetores já estarão ultrapassados. Mas pronto, se preciso ainda de retroprojetores, é preciso trabalhar para termos retroprojetores, haver mais computadores, haver possibilidades de terem conferências, de terem palestras. Eu acho que os professores de física devem rapidamente trazer especialistas em física quântica para começarem a discutir essas questões e a dar luzes aos vossos estudantes. Porque vejam, esses estudantes que vocês estão a falar, que foram a Rhode Island, ou foram a Michigan, ou vão a Paris,
Eu, quando fui ao Brasil, eu fui fazer gestão e nunca tinha visto um computador aqui em Cabo Verde. E quando fui para a primeira aula de informática, foi um choque, porque todos os meus colegas já estavam lá a trabalhar e nós, de Cabo Verde, nunca tínhamos visto um computador. Então, é preciso começar. Os alunos não saem daqui com todos os conhecimentos, mas saem daqui com as possibilidades, com as ferramentas para fazerem pesquisas e continuarem a estudar e continuarem a aprender. Então, daqui a pouco vão chegar lá e com a questão da física quântica, e quando os alunos do Liceu Amílcar Cabral forem perguntar, o meu professor de física não me disse nada. Não é? Então, mas também em relação a um conjunto de outras questões que nós precisamos andar mais depressa. E esse é um desafio para Cabo Verde. É um desafio para o governo de Cabo Verde na área da educação. É preciso andarmos mais depressa. É preciso repensarmos alguns dos currículos escolares rapidamente e é preciso acelerarmos o passo na aprendizagem das tecnologias informacionais, da inteligência artificial, da física quântica e é preciso acelerarmos o passo na aprendizagem das línguas. Na aprendizagem das línguas. Hoje, quem tem só o português e falando mal o crioulo e mal o português, não vai muito longe. Então temos que avançar rapidamente, pelo menos para o inglês e o francês. E se pudermos os nossos estudantes saírem do Liceu Amílcar Cabral com o domínio do inglês, do francês, do português e da língua cabo-verdiana, seria uma grande maravilha e seria o que nós podemos sonhar para o futuro dessa escola. Então, eu queria dar-vos os parabéns e queria dizer-vos para continuarem a ser pioneiros. As ideias, a nossa capacidade de inovar, a nossa capacidade de empreender, mas sobretudo a ousadia, levam-nos muito longe. Levam-nos muito, muito longe. Se nós tivermos confiança em nós mesmos, tivermos ousadia, tivermos ideias e capacidade de inovar, nós iremos longe. É claro que a reabilitação da escola é importante. É claro que ter casas de banho funcionais é muito importante. É claro que ter uma escola com infraestruturas desportivas é muito importante, mas, sobretudo, numa escola o que se espera são ideias, capacidade de criar, capacidade de inovar e, a partir daí, teremos capacidade para mobilizar parcerias e acelerar as mudanças físicas ou de infraestruturas que nós precisamos fazer para construir o futuro. E só apostando na educação. E vejam que desde a independência a maior obra desta República é o investimento na educação. E eu sei do que é que eu estou a falar. Quando se deu o 25 de Abril, eu estava no ciclo preparatório aqui em Assumar. E nós, basicamente, uns 40, 50, terminamos o ciclo preparatório no ano letivo 73, 74. 5 ou 6 é que foram estudar para a praia. Porquê? Porque não havia liceus, não havia escola, não havia capacidade, não havia possibilidade de financiamento. Tínhamos só o liceu Adriano Moreira, depois Domingos Lamos, na cidade da Praia, e o liceu Gilianes, depois do Gerro Lima, em São Vicente. Hoje temos perto de 50 liceus em Cabo Verde. Fizemos um percurso extraordinário no domínio da educação.
a educação é fundamental para a transformação de um país. É o fermento para a realização de todas as mudanças. Agora, é fundamental hoje, na comemoração dos 40 anos e dos 50 anos da independência, 34 anos após a transição para a democracia, apostamos seriamente na qualidade da educação. Só teremos mais liberdade se tivermos mais educação. Por quê? Porque se tivermos mais educação, teremos mais possibilidades de escolha. Se tivermos mais educação, teremos mais possibilidade de discutir. E a democracia nada mais, nada é, menos é do que o espaço de divergência. A possibilidade de divergir, de discutir. E a partir da educação, podemos divergir, podemos discutir. As pessoas às vezes dizem que a democracia em Cabo Verde não está muito bem. Não é porque a democracia não está muito bem, porque nós podemos divergir. A democracia está bem. O que não está bem é a nossa capacidade de divergir, porque ainda não aprendemos a desacordar. É essa a questão. Eu posso desacordar e não aceitar as opiniões do outro, mas eu posso fazer isso com a educação, ou não? Então, o que nós precisamos aqui não é mais democracia. Democracia temos. O que precisamos aqui em Cabo Verde é educação para aprendermos a divergir, para aprendermos a discutir. Porque em Cabo Verde, infelizmente, discutimos casos e não ideias. Discutimos pessoas e não propostas. Então, quando uma pessoa vem com uma ideia, por mais brilhante que seja, um ao lado vai dizer ao seu colega de bancada: estás a ver como é feio, como está mal vestido? Mas o problema não é o concurso de Miss que nós estamos. Nós estamos num debate de ideias. Mas as pessoas vão imediatamente se é feio, se é bonito, se o pai imigrou, se a mãe divorciou-se, e esquece-se da ideia que está a ser discutida. Mas para chegarmos lá, o que é? É mais maturidade para discutir. Então, só com a educação podemos divergir. Mas como diz Eclesiastes, em democracia é a mesma coisa. Há um tempo para tudo. Para divergência e para acordo, para entendimento. Então precisamos de maturidade para divergir quando é tempo e para acordar quando é tempo. Com mais educação, teremos mais liberdade, mais democracia. Mais liberdade, porquê? Porque eu tenho as minhas ideias próprias, posso pensar com as minhas próprias cabeças. E só é livre quem pode pensar com a sua própria cabeça, quem não é subjugado. E então é essa a ideia. Invistam na educação, 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 e seremos felizes no futuro. Obrigado.